Hey, bora praticar idiomas? O erro número um de quem aprende um idioma é, de fato, consumir e não produzir. Então você precisa consumir, obviamente, e você precisa produzir. Então, o seu consumo é a sua matéria-prima. O consumo é onde você pega as palavras, pega o vocabulário, coloca na sua cabeça e você só retém esse vocabulário, só retém essas informações quando você produz. Então, se a matéria-prima ela está ali na sua cabeça e você não está usando ela, vai chegar um momento que o seu cérebro ele vai descartar isso, porque só está ocupando espaço. Então, faça do idioma uma habilidade ativa. Pratique o idioma, fale, escreva, escute, faça esse equilíbrio entre consumir e produzir. Então aqui tem que ter um adendo bem importante, porque você entender outro idioma não é a mesma coisa de você saber usar. Então você conseguir entender tudo que as pessoas estão falando e você conseguir assistir série, filme, não é a mesma coisa de você usar. E é por isso que talvez você esteja travando para falar. Porque pensa comigo, o idioma ele é uma ferramenta, ele é uma habilidade. Então você precisa praticar as habilidades para que você melhore. Então, se você não fala, você não vai melhorar a sua fala. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal sobre como destravar a fala, vou deixar o card aqui. E eu tenho um outro vídeo também sobre as 4 habilidades idiomáticas, onde eu explico as 4 habilidades idiomáticas e como que você faz para praticar. Também vou deixar o card aqui, então dá uma olhada lá. Então pensa comigo, você consumir muito conteúdo, mas não praticar a fala, é o mesmo que você assistir muito vídeo de academia, entender, conseguir reconhecer todos os exercícios, porém você não vai para academia. E aí você se pergunta, por que que meu músculo não está crescendo? Se você não pratica, você não melhora. E você precisa praticar a fala para melhorar a fala. E as outras habilidades, elas vão se desenvolvendo sozinhas. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, se você pratica muita escuta, você vai ter um ouvido muito bom. Só que isso não faz com que você melhore a fala, se você não praticar. E geralmente, qual os motivos das pessoas não conseguirem falar, das pessoas travarem para falar um idioma? Eu acredito que, em primeiro lugar, vem uma questão de medo de ser julgado, né? E se eu falar errado? E se eu falar com sotaque? E se, um monte de se, a pessoa acaba não conseguindo falar, não conseguindo dar a sua opinião, não conseguindo contribuir com uma conversa, por ter medo do julgamento da outra pessoa. E aqui já vai uma questão muito importante que eu utilizo muito, e você não precisa utilizar de maneira exagerada, mas ajuda muito, que é a de você lembrar que você é um iniciante, que você está aprendendo. Então, assim, muitas pessoas também não praticam a sua fala, não falam, porque tem medo de errar. E assim, se você tiver medo de errar, se você tiver medo de falar um idioma errado, você nunca vai falar, porque você nunca vai ficar preparado, você nunca estará preparado para falar um idioma sem errar. Eu erro falando português e eu falo português há mais de 20 anos. Então, eu sou iniciante, eu vou errar e é errando que se aprende. Então você precisa ter isso em mente, de que você está aprendendo. E quando você está aprendendo, você erra. Você não nasceu falando português perfeitamente. Você falou muita coisa errada, até você ir consertando, entendendo como que falava certo, até você chegar no nível que está agora. Então você não nasceu falando português corretamente. Então lembre-se disso, que você é iniciante, que você tem todo o direito de errar falando um idioma, não é a sua língua materna. Uma outra questão também é a questão em relação ao sotaque. Então, as pessoas não falam porque elas têm um sotaque muito forte. Ai, meu sotaque é muito forte. Mas assim, o sotaque, ele carrega a sua identidade. Então, obviamente, através do sotaque, as pessoas vão saber que você é brasileira, brasileira, mas é exatamente isso. Você dificilmente vai conseguir se livrar disso e não precisa ser um peso para você. As outras pessoas, elas não vão ligar se você falar com sotaque. Se elas conseguirem entender a mensagem, se elas conseguirem entender o que você quis dizer, elas não vão ligar que você fala com sotaque. Lembre-se dos indianos, como que os indianos tratam o sotaque deles. Eles falam inglês da maneira que eles falam e é isso, e ninguém tá nem aí. Então, lembre-se que
Você não precisa ter medo para falar um outro idioma, porque você não é nativo daquele idioma. Não é a sua língua materna. É um outro idioma que você está aprendendo e você vai melhorar. Só que para você ser o melhor nisso, você antes tem que passar pela fase de ser ruim. Então, uma outra questão que acontece muito é da pessoa estudar, 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 estudar e falar: nossa, quando eu tiver melhor, eu começo a falar. E esse é um erro muito pesado, porque dificilmente você vai se sentir melhor para falar e você vai ter perdido um tempo ali. Porque o idioma, ele se aprende no momento que você está usando ele. Você pode ter toda a teoria do mundo, você pode ter todas as regras gramaticais do mundo, você pode ter tudo armazenado na sua cabeça. Porém, você só vai de fato aprender e evoluir quando você estiver usando. Se você não está usando, então o aprendizado ele ocorre durante o uso e não somente antes. Então você precisa usar o idioma. Porque lembre-se, um idioma passivo, uma habilidade passiva, ela não evolui. Ela vai continuar ali da mesma maneira e você tende a começar a perder ela aos poucos. Seu cérebro ele vai entendendo que aquilo não é importante e vai descartando. Então, utilize o idioma. Fale mesmo com medo de errar. E aqui, não estou dizendo para você sair conversando com um monte de gente. Pode fazer isso também, vai ser muito efetivo, mas de você usar o idioma no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina. Isso vai te ajudar muito. Então, ler mais no idioma, escutar mais música, assistir mais vídeos, se entreter no idioma. Isso vai te ajudar muito com a sua fala. Porque assim, quando você entende isso, você deixa de fato, estudar o idioma e você passa a se entreter e estudar enquanto você usa. Então, enquanto você usa, vai acontecer tudo. Você vai entender aquela palavra, você vai ver que você já usou aquela palavra em outros momentos. E isso vai fazendo com que você melhore, isso vai fazendo com que você evolua, isso vai fazendo com que você não trave ao falar. Bom, e aqui eu queria te fazer um convite. Se você quer aprender de uma maneira mais prática, se você quer integrar o idioma à sua rotina, eu lancei recentemente o método que eu utilizei para aprender os meus idiomas trabalhando no varejo, 6 por 1, sem ter muito tempo. Então tem alguns exercícios bem rápidos para você fazer, tem algumas práticas bem rápidas para você fazer em até 20 minutos, que faz com que você tenha o idioma na sua rotina, mantenha o idioma na sua rotina e aprenda a dominar qualquer idioma, saindo do princípio de aprender a falar de você mesmo. Se você se interessar, o link está na legenda desse vídeo ou então no primeiro comentário do vídeo, e eu acredito que vai te ajudar muito. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado. Comenta para mim o que você acha a respeito disso, o que você acha a respeito desse assunto. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike também. Se inscreva no canal, me ajuda a chegar na minha meta de 50 inscritos. E compartilhe o canal do Felipe Poliglota por aí para todos aqueles seus amigos que querem aprender um novo idioma em 2026. E bora praticar idiomas!